Vamos começar com o Silvio Santos falando francamente, com a Consuelo Leandro, a grande atriz brasileira, com o repórter noticiarista esportivo Silvio Luiz, com o advogado das multidões Clécio Ribeiro, com o deputado federal Joia Júnior, com o Décio Pitinini, jornalista e jurado, e com o Samir Achoa, suplente de senador, o vereador mais votado. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de arroz, afinal de contas, qual é o melhor óleo? Uma pequena reportagem no Jornal da Cidade provou que a dona de casa paulista prefere usar óleo de soja, porque é o mais barato. Uma minoria das donas de casa usa óleo de arroz, porque acha o óleo de arroz o mais puro. Outra minoria de donas de casa prefere o óleo de milho, alegando que o óleo de milho não prejudica o estômago. A nossa ouvinte MMS nos enviou o recorte de um jornal que fez a reportagem e ela nos faz a seguinte pergunta. Eu usava o óleo de soja e todo mundo em casa reclamava de digestão difícil, de dor no estômago, etc, etc. Eu passei a usar óleo de milho e ninguém mais reclama. Eu acho que a maioria prefere soja porque é mais barato. Será que o programa poderia informar para nós qual é o melhor óleo para se usar na cozinha? Bem, eu acho. É muito difícil, porque aqui eu tenho a impressão que cada um de nós usa um tipo de óleo diferente. Eu não sou cozinheiro. Na casa, no meu tempo de garoto, a minha mãe usava um óleo chamado Sol Levante. Eu não sei se existe ainda. Era um óleo de amendoim. Mas depois de tanto usar óleo de amendoim, me parece que o óleo de amendoim ou ficou antiquado, eu não sei por que razão não se fala tanto em óleo de amendoim. Tanto é que aqui na carta que ela mandou para mim, ela fala em soja, milho e arroz, não fala em amendoim, que foi um dos mais usados. E no passado havia também de semente de algodão, óleo de semente de algodão. Na verdade, o melhor de todos é o azeite, é o óleo Este é o óleo puro, este é o óleo saudável, este é o óleo bom que faz bem a saúde. Né? Houve também uma solução da banha, houve também a solução de você comprar um pedaço de toucinho e fazer uma comida deliciosa como nem se faz hoje. O grande problema do homem hoje é o acúmulo de gorduras. E o que ele faz procurando óleo de soja, procurando óleo de arroz, procurando óleo de milho, é escapar daqueles óleos de gordura animal e que provocam o enrijecimento das artérias e podem provocar o aumento do colesterol. Exatamente. Mas não se usa mais óleo de amendoim, não é? Usa-se, ainda existe. Mas não é recomendado porque diz que é um óleo muito gorduroso que contém muitas calorias. Inclusive, os próprios médicos dietéticos, os próprios médicos endocrinologistas recomendam como melhor o óleo de arroz. O óleo de soja, dizem, realmente é o melhor. Ou então o óleo de milho. O de soja, arroz e o milho. Porque o de amendoim e algodão são muito fortes, algum são tempo, muito Consuelo, quentes. eu ouvi falar também no óleo de girassol, semente de girassol. Isso aí existe também? Deve existir, existe sim. Existe. É uma variedade muito grande de óleo, só para completar o assunto. Agora, acontece o seguinte, o óleo bom é caro, esse não pode chegar ao consumidor de um modo geral. Então, o óleo mais barato que está se encarecendo também, agora por essas condições climatéricas, o diabo 4, tem muita picaretagem atrás disso, é o de soja. Então o negócio é usar o óleo que tiver ao alcance da mão. Viu? Agora acontece o seguinte, o Joia falou em azeite de oliva. Bem, quando eu também me lembro nos meus tempos de menino, né? Que a minha mãe só usava o óleo de azeite, o azeite de oliva para as saladas. E assim mesmo era de vez em quando quando era domingo, ou quando a salada era para visita, aí colocava-se o azeite de oliva, né? Mas é porque é tão caro o azeite de oliva? Também não é bom para cozinhar, não. Hein? Ah, não é? Não. Azeite de oliva só para salada mesmo. A alta cozinha usa muito mais manteiga na cozinha. Se vê, a cozinha francesa usa muito mais do que óleo para cozinhar, do que manteiga. Né? Manteiga mesmo. A cozinha francesa. Caríssima, né? Caríssima. A cozinha austríaca é e a cozinha italiana, a Vêneta, que é tudo feito na manteiga. Tudo manteiga. E a polícia, onde anda, hein? Vamos procurar a polícia daqui a pouco, depois dos comerciais. E a polícia onde anda? Nunca em tempo algum houve tanta exploração da ingenuidade como agora. As cartomantes estão em alta em todos os bairros, todas as vilas, levando o dinheiro dos povos, tapeando o povo, enganando o próximo. Se você tiver problemas de saúde,
dinheiro. Problemas de amor, não perca tempo. Faça uma visita a Madame Carmen, diplomada em quiromancia, porque ela resolve o seu caso em 1 minuto. A consulta, só 100 cruzeiros. A propaganda está em todas as praças, constando até o endereço dessas cartomantes. E a polícia, como é que está? A polícia está preocupada com o trânsito. Não, mas você sabe de uma coisa, Silvio? Existem cartomantes e cartomantes. Existem as cartomantes que são uma espécie assim de... que fazem uma espécie de astrologia. Vira novela, então. Não é verdade, não faz uma espécie de astrologia. A astrologia, por exemplo, ela é atrativa para toda a população. E ninguém acredita, ou a maioria não acredita, mas lê. E existe a cartomante que diz coisas boas para as pessoas e se restringe apenas a isso. Agora, existem as picaretas, aquelas malandras que vai dizer, olha, você precisa tomar cuidado com seu marido, fica enchendo a cabeça. Isso já é pior. Agora, a cartomante, como o periquitinho, como o astrólogo, que diz apenas coisas boas, eu acho que realmente até aí não há mal nenhum. Só que a pergunta que foi formulada, eu acho plenamente válida. E a polícia onde anda? Porque isto é contravenção penal. Artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. Exploração da credulidade pública. Não pode ter cartomante. A polícia tem que prender, tem que se fazer um processo. Mas não pode haver cartomante não, Clécio? É proibido? Contravenção penal. Outra coisa, não pode haver exploração do lenocínio. Está no Código Penal. Mas, no entanto, todo mundo explora o lenocínio. Hoje tem motel, hoje tem isso, tem aquilo outro, tem casas particulares, tem pensões de exploração do lenocínio. Não se prende ninguém. Não se pode ter jogo do bicho, todo mundo joga no bicho. Eu jogo todo dia lá com o padeiro lá da minha esquina lá, que faz a minha fezinha lá. Tá lá, ninguém prende ninguém. Então é o seguinte, meus filhos, o crime pequeno, não é grande. Acontece o seguinte, que a polícia não faz nada. Eu conheço bem todos os problemas, porque fui repórter policial durante muitos anos. Primeiro, a exploração da credulidade pública voltou agora de forma extraordinária em todos os sentidos. Hoje estão anunciando biorritmo aí na televisão. Isso também é exploração de credulidade pública. A gente não sabe disso, você também. Não sei é só chegar lá que você chega aqui. Ô Clécio, eu sei que em alguns países do mundo, na rua, você colocando uma moeda, você abre uma cortinazinha e aparece a figura de uma cigana. E ela então coloca as cartas automaticamente, e depois que ela coloca as cartas, sai um papelzinho dizendo sobre a sua sorte através das cartas. Olha, isso acontece na França, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em outros países do mundo. Se lá isso não é considerado credulidade, por exemplo, num dos melhores hotéis do mundo, num hotel que há em Porto Rico, eu me lembro que durante muito tempo eu fiquei gozando uma senhora que ela pela grafologia, ela descobria o futuro, o passado e o presente das pessoas. Então, como ela só atendia americanos, não sei por que razão, e eu não tenho cara de americano, e não falo inglês como o americano fala, então ela olhava para mim e ela me mandava embora, porque ela via na minha fisionomia que eu não estava acreditando naquilo que ela dizia para os americanos. Enquanto que os americanos, quando escreviam os seus nomes lá, e quando ela analisava a letra, e quando ela falava sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente, os americanos ficavam fazendo expressões como acreditando, como se aquilo fosse uma grande revelação. Bom, concluindo, eu acho que contra a lei é quando realmente o povo acha que é contra a lei. Se por acaso existe uma cartomante dando cartas, se por acaso existe um grafólogo lendo a caligrafia, o povo não acha que isso seja contra a lei, porque vai quem quer, paga 100 cruzeiros quem quer. Então, isso que a lei estabeleceu alguns anos atrás já está superado pelo próprio povo. E a lei é feita por quem? É feita pelo povo. E na época da tecnologia, a coisa está tão sofisticada que você tem no Shopping Center Iguatemi digamos, um grafólogo eletrônico. Você pega, assina uma fichinha lá com a tua caligrafia e depois de um certo tempo a máquina trabalha e te dá várias facetas da sua personalidade. Quer dizer, está sofisticado. Vai se prender essa máquina agora? Eu acho o seguinte, que a polícia tem mais o que fazer. Ela já não faz quase nada, ainda vai se preocupar com a cartomante. É o que eu disse o Silvio. Na cartomante vai quem quer, paga os 100 cruzeiros quem quer. É enganado quem quer, ouve o que quer.
É verdade. E depois não é só isso, ô Silvio Luiz. Eu acho que eu sou um pouco místico. Por exemplo, eu não posso ver uma máquina de grafologia que eu não coloque lá uma minha moedinha para poder ver o que diz a minha caligrafia. Eu não posso ver uma cartomante, porque realmente eu não estava gozando essa cartomante lá do Porto Rico, essa grafóloga. Eu estava querendo me consultar, ela não queria me dar consulta. Ela não queria, ela via pela minha cara de que eu ia gozar. Então, quer dizer, então eu acho que eu sinto um prazer. Dizem que até isso é próprio do sagitariano, mas eu sinto um prazer em ouvir as minhas venturas e as minhas desventuras, aquilo que vai acontecer, aquilo que já aconteceu, embora eu ache que é assemelhação, embora eu ache que quando eles falam, a gente procura associar alguma coisa que já aconteceu, que vai acontecer. Mas se eu quero ouvir isso, se a minha curiosidade é aguçada para isso, por que não pagar os 100 ou os 50 cruzeiros? Porque exatamente, porque eu te dou a palavra, só quero completar. Exatamente por isso, porque a lei... ela é clara, existe a lei, existe o código, é só então modificar o Código Penal, o Código de Contravenção Penal e liquidamos tudo, sabe por quê? Porque isso é fonte geradora de corrupção policial, porque a polícia recebe dinheiro de cartomante, recebe dinheiro de quem explora lenocínio, recebe dinheiro de quem pratica o jogo do bicho. Então nós estamos com essa docilidade incrementando a corrupção policial. Meu filho, se o povo quer isso, e eu sou favorável a tudo quanto é espécie de jogo de quer explorar a trouxa, pode explorar à vontade, eu defendo isso até publicamente. Agora, então vamos modificar o teor da lei, vamos acabar. Não é mais contravenção, não é mais crime, e ó, tá tudo muito bem. Carlos Imperial ganhou da Globo no Rio de Janeiro com o seu programa. Voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais. Parece incrível, mas é verdade mesmo. Aliás, você me perguntou se ganhou mesmo. O Carlos Imperial ganhou da Globo. O Carlos Imperial fez uma apresentação do seu programa, ainda não foi o programa, foi no sábado passado. E das 9 até as 11 horas da noite, a Globo ganhou de 9 às 9h30 só, porque me parece que era o horário da novela. Depois de 9h30 às 10 a Globo perdeu, de 10 às 10h30 a Globo perdeu, de 10h30 às 11 a Globo perdeu. São números que eu estou recebendo agora do Ibope. Agora, eu não estou anunciando isso aqui, apenas para homenagear o Carlos Imperial ou para depreciar a Globo, apenas porque eu estou tendo nas mãos uma revista em que o Carlos Imperial, me parece, previu o que ia acontecer. Porque ele disse na revista o seguinte, olha, ele disse na revista que ele iria ganhar da Globo. Ele disse o seguinte, várias coisas ele vem dizendo nessa revista, vamos ver aqui. Bom, vamos começar aqui. O velho guerreiro vai ficar bronqueado e vai acabar brigando. Não, aí tá muito lá embaixo. Eu não sei aonde foi que ele disse que ia ganhar da Globo. Ele disse, numa outra notícia que eu li aqui na semana passada, vocês estão lembrados, o Carlos Imperial dizia que ele iria com o seu programa ganhar da Globo. E, entre outras coisas, ele dizia o seguinte: Carlos Imperial está eufórico com a oportunidade de voltar a comandar um programa de televisão. Bom, o jurado, diz o Carlos Imperial, deixou de ser uma pessoa que analisa o trabalho de alguém para ser palhaço. Não palhaço sério, pois o verdadeiro palhaço circense, merece respeito e admiração. Mas o jurado palhaço, que faz pantomimas, que é desrespeitado e que desrespeita todo um trabalho elaborado. Não estou substituindo Chacrinha, pois Chacrinha não acabou na TV. Ele só acabou na Tupi. Mas acho difícil ele implantar esse tipo de programa na Bandeirantes, que é uma televisão de colete. Todo mundo usa colete e fuma cachimbo. As pessoas demoram muito para solucionar as coisas. Bom, apenas ele disse que ia ganhar da Globo e realmente ganhou. Quem viu o programa do Carlos Imperial? Ninguém viu aqui? Ninguém. O negócio de televisão, eu não sou muito versado nisso não, mas toda estreia realmente chama a atenção. O povo quer conhecer, o povo quer mudar, o povo quer saber. Agora, na continuação, não é que eu deseje isso, não. Mas na continuação, o que for melhor se afirma, e a Globo tem mantido realmente os índices de audiências maiores. E o Carlos Imperial, iniciando o programa, com o nome que ele tem, com a versatilidade que ele tem, com o gabarito que ele tem, com a experiência que ele tem, com chamadas, evidentemente. Só que tem uma coisa, ele ganhou, Silvio, tá? Ele ganhou realmente, mas ele ganhou lá no Rio, porque aqui em São Paulo não ganhou, no Rio de Janeiro, ganhou no só Rio de Janeiro. E aí, sabe por que ele ganhou no Rio de Janeiro? Exato. É verdade. É verdade. O Décio estava certo. Clécio, você está errado numa coisa, Clécio.
Ganhar da Globo em São Paulo é muito mais fácil, ou pelo menos é muito menos difícil do que ganhar no Aqui Rio. está, Eu vou provar que não aqui é. está a declaração dele aqui. Ele falou assim: eu quero acabar com o banquete da Rede Globo. Eu quero colocar a Globo no lugar em que realmente ela deveria estar, ou seja, no segundo lugar. Mas você veja só, Silvio, mas aí já é a chamada. É realmente a polêmica que causa um programa desse. É isso que eu vou provar pra vocês, que conheço bem, porque trabalhei no Rio, trabalho até hoje com afinidade. Sabe por que ganha no Rio de Janeiro? Exatamente por isso. É isso tudo que você tá vendo. O Carlos Imperial, se bem que eu sou inimigo pessoal dele, não gosto dele. Promove muito. É um rapaz que ele tem uma vastíssima promoção em todos os jornais e revistas circulando no Rio de Janeiro. Então, vem aquilo que o Samir falou aí, que eu endosso. O Samir apenas falou problema de estreia. Não vai ter continuidade, sabe por quê? Porque essas promoções dirigidas, elas praticamente se esvaziam. Elas se esvaziam. E vão se esvaziando. Então, ele ganhou lá, realmente, porque o programa dele, a tal ponto que lotou a Urca, Silvio, de automóveis, precisou parar, precisou proibir o tráfego de automóveis. Todos os amigos dele, todos eles funcionando em termos de publicidade. O velho Guerreiro, que é um homem extraordinário, o Chacrinha pede para todo mundo divulgar o programa dele. No Rio de Janeiro, ele coloca gente no júri dele, que trabalha em revista, jornal, exatamente para poder divulgar. Agora, veja o caso do Silvio Santos. Quantos anos você está no ar? Ah, mas é outro caso. Não, pera um pouco. Não é isso. Quantos anos você está no ar? Eu comecei com 14 anos, eu estou com 30, estou com 16 anos. 16 anos no ar. No início, você teve uma publicidade forte. Depois você teve uma publicidade negativa, certo? A Malhação. Até você se firmar e fazer. Hoje você não tem necessidade nenhuma da promoção. De um modo específico, objetivo. Uhum. Ela vem ou não vem, para você a vida continua. Agora, no Rio, faz promoção, porque todo mundo vive em torno de promoção. No momento em que ela se esvazia, se você não tiver underground, meu filho, você vai pro brejo. É o caso de Imperial. Tá chegando aqui uma revista que tá cheirando a impressão, olha só. Tá cheirando a tinta. Revelação exclusiva. Rose, por que me separei de Pelé? Ixi. Daqui a pouco nós voltamos depois dos comerciais. Vamos continuar com o Silvio Santos falando francamente com o Samir Achoa, suplente de senador, o vereador mais votado, com o deputado federal Gioia Júnior, com o Décio Pitinini, jurado e jornalista, com o advogado das multidões Clécio Ribeiro, com o repórter e noticiarista esportivo Silvio Luiz e com a atriz Consuelo Leandro. Pelé vivia em casa como se fosse um hóspede. Quando íamos ao cinema, tínhamos que entrar depois de apagarem as luzes e sair do cinema antes de se acenderem as luzes. A vida de casada também foi assim. Mas eu tinha um sonho. Sonhava que depois do casamento ia ser um pouco melhor e o tempo livre seria só para nós. Mas não aconteceu isso. Então, resolvi adiar esse sonho para mais tarde, para depois que ele encerrasse a carreira no futebol. Mas também não aconteceu assim. Tive 2 oportunidades e nas 2 sonhei que a vida da gente ia se modificar e que nós íamos passar a ter uma vida regular. Mas, infelizmente, o sonho não se realizou. Agora que a gente está nessa situação, fico pensando e lembrando como as coisas aconteceram. Para que vocês tenham uma ideia, Pelé ficava tanto tempo fora, e não vou dizer que era culpa minha ou dele, mas culpa da vida que a gente estava levando, que quando acontecia estarmos juntos em casa, era como se ele fosse um hóspede. Pelé vivia dentro de casa como se estivesse num hotel. E eu e as crianças o recebíamos como se ele fosse um hóspede, porque ele não era parte da nossa rotina de vida. Quando eu estava grávida do Edinho, a Kelly levou um tombo, bateu na ponta de um móvel e quebrou a cabeça. Pelé estava viajando e eu fiquei apavorada. Levei a Kelly para o pronto-socorro, com a cabeça toda ensanguentada, e foi uma cena horrível. Dali a uns 15 dias, Pelé voltou da viagem e eu disse que a Kelly tinha caído, quebrado a cabeça e levado 2 pontos. Quando acabei de contar a história, fiquei muito frustrada, porque, passado o tempo, a coisa parecia tão pequena e tão sem importância.
Eu me sentia amargurada de ter passado aquilo sozinha. Eu ficava com muita pena do Pelé também, porque se eu perdia a companhia dele para dividir os momentos fáceis e os momentos difíceis, ele também perdia a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Esse afastamento acabou deixando de ser uma coisa momentânea e foi se tornando uma distância. Mas eu tenho a impressão de que a missão dele deve ser essa. Bem, porque apenas para concluir, ela deixou do Pelé, de acordo com a reportagem que fiz para a revista Manchete, porque realmente, desde que se casaram, não houve casamento. Ela, de vez em quando, via o Pelé. O Pelé era um hóspede, como ela conta. Agora, pergunto eu, se ela deixou o Pelé por este motivo, existem tantos homens que também quase não aparecem em casa, por motivos diversos. Então, casamento com homens que têm muito trabalho, Consuelo, não dá certo? Eu acho que a Rose está muito certa, sabe? Porque a mulher, quando casa, ela quer uma companhia, ela quer um companheiro, ela quer o pai dos filhos dela perto dela, para passar todos os momentos, os bons e os maus. Então, realmente, porque a profissão dele exigia que ele estivesse sempre longe de casa, deixou de haver aquela intimidade, deixou de haver aquela participação dentro dos problemas normais que existem dentro de uma casa. Porque, por mais importante que o marido seja, ele tem que saber também o preço das coisas, a mulher tem que poder discutir com ele a educação, a criação das crianças, o pai tem que ser uma autoridade, que a mãe é que cria, a mãe é que dá educação. Mas quem chama a atenção é o pai, porque aí dói muito mais, porque a mãe já é aquilo que virou uma coisa tão corriqueira, que quando a mãe chega para um filho e diz assim, espera aí, não faz isso agora que tu dá um peteleco, e dá o peteleco e apanhei da mamãe hoje, e tudo bem. Mas se o pai chega e diz assim, vamos sentar que nós vamos ter uma conversa de homem para homem, aquilo toma uma seriedade muito grande. Porque ele diz, poxa, meu pai quase que não está em casa, meu pai trabalha, ele chega na hora do jantar, ele sai na hora do café. E ele vai me chamar a atenção, aquilo toma realmente a facção de um baile, mas de um baile que o filho fica pensando, eu não posso dar isso pro meu pai, isso é um bom filho, se há um diálogo dentro de casa. Ele diz, não, eu não vou fazer mais isso, porque amanhã, quando o papai chegar, eu quero que ele venha bater um papo comigo, mas sobre futebol, sobre o meu colégio, mas não para me chamar a atenção. Então, isso é uma coisa que a mulher acaba ficando sozinha. Agora, a mulher não sendo viúva, o marido não tendo fugido de casa, e ela tendo um esposo, tendo um companheiro, tendo um marido, tendo o pai dos filhos, ela quer essa participação do homem em todos esses setores. É a mulher que sai para comprar um vestido, porque vai a uma festa com o marido, não tem jeito, Silvia, ela pede palpite pro marido, ela sabe qual é a cor do vestido que o marido mais gosta. Então você acha, Consuelo, quer que o marido dê palpite, a gente gosta de ouvir. Você acha que é difícil, então, um casamento ter duração, ir até o fim, quando um dos dois está fora de casa? Eu acho que o marido, quando chega, se ele é um hóspede, a mulher se empiriquita, ela vai, faz maquiagem, compra o vestido, compra uma coisa, ele olha pra ela, ele sabe que a mulher tá bonita. Ele diz assim, mas tem uns que não dizem, e acontece que a gente quer escutar o marido chegar pra gente e dizer, puxa, que vestido bonito, você tá bonita hoje. Você tá sempre bonita, mas olha, hoje você tá felicíssima. E a mulher quer escutar isso. O filho quer escutar do pai. Puxa, tirou boa nota, meus parabéns. Papai vai levar você pra passear, vai levar você pra aqui, vai levar você pra ali. A gente, como filho, sabe que a gente tem que estudar, porque o pai tá fazendo um sacrifício pra educar a gente. Bem, amanhã nós vamos voltar com o assunto Pelé. Vamos ler direitinho a reportagem da Rose e voltaremos com o assunto Pelé. Os advogados são todos ladrões. Até que enfim, não, puxa, até que enfim alguém está dizendo alguma coisa que engloba o Clécio Ribeiro. Mas daqui a pouco nós voltamos depois dos comerciais. Vamos continuar com o Silvio Santos falando francamente com o Clécio Ribeiro, com o Silvio Luiz, com a Consuelo Leandro, com o Décio Pitinini, com o Gioia Júnior e com o Samira Shoa. Os advogados são todos ladrões. Quem disse foi a milionária Elza Leonetti do Amaral. A milionária Elza Leonetti do Amaral fez, durante o programa Ferreira Neto na sessão dos executivos, levado ao ar na madrugada do último sábado, acusações generalizadas contra a classe dos advogados, chamando a todos de ladrões e dizendo-se enganada e prejudicada por aqueles que já a defenderam perante a justiça. Essa é a primeira oportunidade que tenho de dizer o que sinto. Só fui enganada pelos meus advogados. São todos ladrões. Um até chegou a falsificar documentos para ficar com algumas terras de minha propriedade. Depois de tomar o dinheiro que podiam, eles abandonavam a minha causa.
Um dos ex-advogados, Sérgio Marques da Cruz, ofendido com a entrevista, solicitou à direção da TV Record, Canal 7, a guarda do videotape, pois vai solicitar à justiça que o requisite a fim de instruir processo-crime que ele pretende mover contra Elza Leonetti por difamação, calúnia e injúria. Quem é Elza Leonetti, hein, o Clécio? A Elza Leonetti é uma mulher que acabou matando um cara de pau aí que juntava. O prazer, o hobby dele era juntar calhambequezinho. Robert Lee. Um nome, eu não entro nele, porque esse já morreu, não adianta nada. Mas essa Elza Leonetti também, depois, em decorrência desse crime, acabou sendo acusada de ter assassinado seu primeiro marido, cujo nome agora me foge da memória. Foi processada e, evidentemente, ela desfilou pelo Fórum de São Paulo com nada mais, nada menos do que 15 advogados. Ela ia constantemente trocando de advogado, a tal ponto que, em determinado instante, eu mesmo fui solicitado para participar da defesa desta senhora. A acusação dela, eu não endosso, isso é um absurdo. Porque também os advogados a acusam de uma série de coisas, também os advogados que patrocinaram até determinado instante a sua defesa. Eu não entro no mérito, acho que uma acusação um pouco pesada. Mas o que é que vai acontecer com ela? Porque um dos ex-advogados solicitou o videotape da TV Record. Ela vai responder, ela vai ter que chegar perante o juiz vai dizer, a senhora disse isso? Realmente disse. A senhora confirma, ela poderá desmentir, modificar, alterar e caso isso se retratar, se isso satisfizer ao juiz e a outra parte, evidentemente o processo terá fim. Ela tem o direito de retratação. Tem o direito? Tem, sim. Quer dizer que ela pode chegar perante o juiz e dizer que talvez tivesse sido infeliz na observação que fez? Pode, aí depende da aceitação ou não por parte do juiz mas tem um negocinho, não me parece... Quer dizer, observando a coisa, sendo leitor de jornal, não me parece que ela vá se retratar assim tão facilmente ou vá fazer a coisa dessa base, porque ela, inclusive, disse nesse mesmo programa, quando o Ferreira Neto virou para ela e falou: escuta, a senhora sabe o que a senhora está falando? A senhora, cuidado, porque isso que a senhora está falando pode dar processo, cadeia, não sei o que. Ela falou: não, eu sei muito bem o que eu estou falando e estou falando isso. Quer dizer, não foi com essas palavras mais parecidas. Estou falando isso porque eu não vou querer ser defendida no meu julgamento final, porque eu sei que eu estou condenada. Então ela buscou, nesse ponto, alguma defesa e algum sensacionalismo. Apenas isso. Ela talvez, sabendo da gravidade do seu ato, ela procurou, com esse ato de sensacionalismo, uma defesa maior. A verdade é essa. Veja bem, eu não sei se audiotape serve como prova ou não. Não sei. Não serve. Serve, porque o videotape, esse programa é um programa gravado ao vivo e não foi gravado o videotape. Foi gravado. O audiotape. As seitas japonesas estão dominando São Paulo. E nós voltamos daqui a pouco com as seitas japonesas. Continuar com o Silvio Santos falando francamente. É impressionante o número de seitas japonesas atualmente em São Paulo. Essas seitas estão proliferando e a cada dia e em cada bairro uma nova seita é aberta. O número de frequentadores também é grande. E uma pergunta fica no ar: por que o paulista gosta muito destas seitas japonesas, hein? Por que o brasileiro se baseia para acreditar numa seita japonesa? É evidente que nós não estamos querendo menosprezar esta ou aquela religião, esta ou aquela seita. Pelo contrário, cada religião, cada seita tem as suas razões de ser, tem as suas finalidades. O que surpreende é como o povo paulista se adapta às crenças japonesas. Não se trata do povo paulista, isso é um fenômeno universal. O mundo inteiro está partindo para essas religiões orientalistas. E especialmente hoje, com o desenvolvimento japonês, há também uma grande procura de seitas japonesas. É um fenômeno de imperialismo religioso. Com o crescimento do país, com o desenvolvimento do país, muita gente quer também que haja desenvolvimento nesse campo. Então, são as religiões localizadas. O Japão fica sendo para essas seitas japonesas, e faz parte também do clima de patriotismo, etc., fica sendo a Roma da seita oriental. Então, o que há é envio de dinheiro para essas regiões e os líderes religiosos pertencem a essas regiões. Há muita coisa com alguma correção e muita pilantragem metida no meio dessa história e muita desorientação. Eu conheço gente que morreu
porque seguindo esse tipo de seita, em que se recomenda que não se procure médico, que não faça isso, que o médico não funciona, que o remédio não resolve, que o que resolve é, enfim, a prática dessa seita, morreu por não procurar o medicamento e ir atrás de conversa dessa gente. Tem que haver muito cuidado. A proliferação, as seitas norte-americanas espalhadas pelo mundo com a mesma finalidade, as seitas de outros lugares, seitas hindus. Eu estava lá na Inglaterra e vendo a corrida da juventude inglesa atrás de profetas hindus. São os falsos profetas no mundo todo, no mundo atrás de fé. E eu acho que há muita culpa nossa, sabe? Porque quando nós não enchemos este vaso com alguma coisa que é a criatura humana, com alguma coisa substancial, então aproveitam esses falsos profetas e vêm com coisas para solucionar problema de fé. Sim, mas por que Por que razão os paulistas gostam muito das seitas japonesas? Porque tem trouxa para tudo. Tem trouxa pra tudo, é perfect livre. Como é que chama essa outra picaretagem aí que tem aí? De japonês aí, como é que é o... Seishi no Ine, tem a Messiânica, tem a Shinto, tem Perfect Liberty, tem vários. Eu uma vez entrevistei, eu sou um infeliz, viu? Um infeliz. Eu estava num programa de televisão quando chegou aí o papa dessa cretinice de japonês aí, dessa seita Shinyo. Como é que chama isso aí? Seishi no Ine. Seishi no Ine. E eu não queria fazer pergunta, mesmo porque eu não estava ganhando para perguntar para aquele cretino, mas os donos do programa também são os exploradores dessa cretinice e me falam, não, faz uma pergunta. Eu falei, eu sou fulano, por que é que uma religião oriental encontra eco, como vem encontrando no Ocidente, que não tem nada que ver uma coisa com outra? E o japonês que não falava nada, só falava japonês, acho que mal e porcamente, porque eu não entendia nada, mas o homem lá traduziu dizendo, é um problema de fé. É fé nada, gente. Isto é uma patifaria. Bom, há quem não concorde com você, porque as pessoas que frequentam a Seishi no Ine, né? Olha, eu estive conversando com o Raul Gil. Raul Gil disse que modificou a vida dele depois que passou a ouvir as palestras da Seishi no Ine. E várias outras pessoas que tinham aflições e que foram a esta seita, foram ouvir as palavras da Seishi no Ine, mudaram o seu modo de pensar. Quer dizer, todas as pessoas que eu conheço. É exatamente isso. Todas as pessoas modificaram realmente para melhor. Olha, para melhor. Desculpa, vocês são todos uns bocós. O importante, ô Clécio, é que o homem tem que ter fé em alguma coisa. Falou. Se é na Seishi no Ine, se é no catolicismo, se é no espiritismo, o que eu não posso admitir e não concebo e não acredito que você seja um sujeito que não acredita em nada. Você pelo menos deve acreditar em você. E você não passa senão uma imagem de Deus. Você é uma imagem de Deus. Então se você acredita em você, você não vem com papagaiada pra cima de mim que você é ateu, que você não é coisa nenhuma. Não é nada disso. Eu acreditei exatamente por acreditar em mim, é que eu... Então você acredita em Deus. Mas ele tá cansado de dizer que ele é ateu, graças a Deus. Ué, deixa eu explicar pra você o seguinte, o homem, ninguém muda, isso não muda a vida de ninguém, rapaz. Muda a vida é só uma coisa, é o trabalho. Não é verdade. É a confiança em si mesmo. Não é verdade. A fé muda muita coisa, Clécio. Transforma a gente o tem que ter fé em alguma coisa. É o novo nascimento de que fala o cristianismo. É o homem velho que se transforma em homem novo e é outra criatura que acaba com vida. Olha, eu só encontro uma solução para tóxico com juventude. É fé. Trágicas previsões para 1982, mas daqui a pouco, depois dos comerciais. Vamos continuar com o Silvio Santos falando francamente. Trágicas previsões para 1982. No México, Arnoldo Krumheller, famoso vidente e astrólogo, anunciou que no ano de 1982 haverá uma catástrofe sísmica que acabará com a Austrália, com o Japão, com o Chile e com parte dos Estados Unidos. Afirmou também que nesse ano vai eclodir a terceira grande guerra mundial. Segundo revela o astrólogo no jornal La Prensa da capital mexicana, de acordo com a leitura do calendário azteca, no quadrante esquerdo, o Naui Olim aponta a segunda-feira, dia 5 do mês de julho de 1982, como o momento do perigo nos mencionados países. Eu estou com aquela frase, o futuro a Deus pertence, viu?
Não, você sabe que esse calendário azteca era tão bom, mas tão bom, que o Hernán Cortés, aquele conquistador espanhol, chegou lá, eles não souberam, ele matou todo mundo, conquistou o México, eles estão procurando até agora. Por quê? De tão bom, que o calendário azteca era tão bom, que os espanhóis chegaram lá, o Hernán Cortés chegou lá, matou os aztecas todos, e eles não sabiam que ele ia chegar. De tão bom pra prever o futuro, eles não sabiam. Mas aqui, 82 é a época do Campeonato Mundial de Futebol. 82 vai ser lá no México o Campeonato de Futebol. Não, vai haver Espanha. então tá tudo errado. Bom, mas acontece que já muita gente tem falado. Isso tem me deixado preocupado. Muita gente tem falado que vai acabar o mundo, que é 1981, 1982. Quer dizer, isso não deveria de ser uma notícia que deixa pessoas alarmadas. E aqui tem uma outra. Olha aqui, tá vendo? Aqui tem uma outra aqui. Olha aqui, ó. Ano 2000. Fome e miséria. No fim do século, haverá 600 milhões de pessoas em estado de pobreza absoluta, segundo afirma um relatório do Banco Mundial. Aí não é astrologia, não, hein? É um relatório do Banco Mundial, divulgado em Washington. O relatório adverte que os esforços dos países do terceiro mundo para superar a pobreza serão prejudicados pela redução do crescimento econômico mundial, pelo aumento das barreiras alfandegárias nos países mais desenvolvidos e pelas limitações à ajuda externa nos países mais ricos. O documento de 120 páginas, o primeiro de uma série de relatórios sobre o progresso dos países em desenvolvimento a serem publicados anualmente pelo banco, informa que 900 milhões de pessoas, um quinto da população mundial, vivem hoje em condições de pobreza absoluta ou abaixo de qualquer definição razoável de decência humana. Bem, vamos deixar então o ano de 1982 e vamos passar para esse relatório do Banco Mundial. Primeiro, eu queria saber o seguinte, 900 milhões de pessoas é um quinto da população mundial atualmente? O mundo tem, previsivelmente, 4 bilhões e meio de seres humanos. Atualmente. E desses 4 bilhões e meio, 900 milhões de pessoas estão passando fome, estão em condições de pobreza abaixo de qualquer definição razoável da decência humana? Essa é a estimativa que o Banco Mundial faz. Agora, o que se diz é que é bem mais do que isso. Quer dizer, e onde estão essas pessoas? Estão na Índia, estão na China, estão aonde? Não, principalmente naquela região asiática. Há uma diferença entre a subnutrição e a pobreza absoluta, quase que absoluta, quer dizer, aquela vida primária. Então, 2/3 da humanidade é subnutrida. 2/3. Aliás, dizem até que 70% da humanidade passa fome e 30% faz regime. É o que diz. Sim, Samir, mas essas 900 milhões de pessoas, olha que é um bocado de gente, hein? São 9 vezes a população do Brasil. Onde é que elas estão? Em aldeias? Estão em tribos? Estão onde? Divididas principalmente na América Latina e na África. Principalmente. Na América Latina? Na Ásia. A Índia é campeã mundial da fome. Na Ásia e na América Latina. Mas, Gil, a Índia é campeã mundial da fome. É verdade, então, na Índia morrem pessoas de fome? Morrem pessoas de fome. No mundo todo, lamentavelmente, no mundo que é nosso, nessa terra tão maravilhosa. Mas não podem comer nem vegetais que plantam? Não tem o que comer, a população aumenta brutalmente. Há muitos anos atrás, há 150 anos, um homem chamado Malthus previu isso e disse que o aumento da população se fazia numa progressão geométrica, enquanto o aumento da alimentação se faz numa progressão aritmética, devagarinho, ali. Por quê? Porque é doloroso, o aumento da produção é doloroso, ele requer trabalho, ele requer arado, ele requer mão de obra, ele requer terra, ele requer tempo. O aumento da população não requer tudo isso, sexo, e sexo é coisa boa, todo mundo faz. Por isso que inventaram como é que se diz? A pílula anticoncepcional, certo? E por aí o percentual da ciência, quer só corrigir, o percentual não é maior na Ásia, não. O percentual não é maior na Ásia. Em número de pessoas, que realmente... Não, de subnutridas e que morrem de fome, realmente o número de pessoas é na Ásia, mas o percentual não é da Ásia. E é por isso que eu sou malthusiano, é por isso que eu peço sempre aqui, eu quero guerra, quero terremoto, quero maremoto, quero diz uma coisa, tem que morrer gente. Me diz uma coisa, Gil, e quais são os países do terceiro mundo?
Os países do terceiro mundo são esses países, olha aqui, existem os países do Oriente, os países do Ocidente, uns dirigidos pela Rússia, outros dirigidos pela União Soviética, e existe um terceiro grupo. Esse terceiro grupo é a América Latina, pelos Estados Unidos. De um lado, os Estados Unidos, de outro lado, União Soviética. Eu podia colocar entre a China nisso aí. Eu não entendi. E o terceiro mundo são os países subdesenvolvidos. É a África, é a América Latina, é a Ásia. São os países desse terceiro mundo, que nem ficou no bloco americano, nem ficou no bloco russo. Bem, então os países do terceiro mundo são os que estão na pior, né? Quer dizer, os russos vão bem, obrigado, graças ao regime comunista, é o governo massacrando o povo, enfim, domesticando o povo. Graças ao regime capitalista russo. Bem, mas exatamente. Por outro lado, o socialista americano. Exato. Agora aqueles que não estão na Rússia, que não estão nos Estados Unidos, estão passando fome. Estão no regime. E esse negócio de que os países do terceiro mundo vão continuar passando fome por uma razão, porque vai aumentar as barreiras da alfândega, quer dizer, os países mais desenvolvidos não vão deixar sair nada, e vai também, o quê? Pelo aumento das barreiras alfandegárias dos países mais desenvolvidos e pelas limitações à ajuda externa nos países mais ricos. Não entendi. Já eu não acredito aí. Peraí. Quer dizer que vai aumentar a fome, vai aumentar a pobreza, porque os países serão prejudicados pela redução do crescimento econômico mundial. É simples isso. As barreiras alfandegárias consistem, em linguagem popular, o seguinte: o país desenvolvido fecha qualquer possibilidade de entrada de mercadorias dos países. Então você não pode mandar para lá sapato, quer dizer, porque eles não deixam entrar. Quer dizer que os países subdesenvolvidos, esses que estão ficando cada vez mais pobres, vão ter dificuldades de vender os seus produtos para os países United States, quer dizer, a Rússia e Estados Unidos. Mas vai ocorrer, na minha opinião, um fenômeno também que poderá ocorrer, contrariando os próprios dados aí desse Banco Mundial de Dados. O negócio é o seguinte: é óbvio que os Estados Unidos hoje atingiu a posição que atingiu, a Rússia atingiu, alguns países atingiram, também por si. Então, no Brasil, realmente, se isso ocorrer, e não vai ocorrer no Brasil, nós vamos nos adaptar e vamos nos defender. Bom, quer dizer, em suma, o que está dizendo aqui, através do relatório do Banco Mundial, é que, não sendo Estados Unidos e não sendo Rússia, está numa pior. Mas não é verdade. O Brasil não tem problema de superpopulação. O Brasil pode ter uma população. O Brasil pode ter uma população 10 vezes maior. E outra coisa, o Brasil será esta é uma profecia que o Banco Mundial devia fazer. O Brasil será o grande celeiro do mundo, porque aqui existem as maiores reservas. Que Deus te ouça e vamos terminar o programa. Tchau, pessoal. O agriculturável do Brasil é o mínimo. Tchau, pessoal. Até amanhã, quando nós voltaremos com o programa Silvio Santos. Tchau e muito obrigado.